Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula destinada aos alunos do sexto ano. Então vamos lá começar com a revisão sobre substantivo. Essa é a classe gramatical substantivo que faz parte das 10 classes gramaticais presentes na língua portuguesa, certo? E hoje nós vamos relembrar essa classe gramatical tanto com conceitos como por exemplos. Seguindo. Primeiramente, eu sempre gosto de colocar para os alunos, né, o conceito, o que é, o que significa. Né? No caso, o que está em foco é o substantivo. Então, o que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Então, primeiramente, essa é a ideia. É o que dá nome aos seres e tudo que está ao redor das pessoas. Isso aqui é um conceito basicamente mais amplo sobre substantivo. Seguindo, a gente sabe que quando a gente está estudando profundamente uma classe gramatical, nós temos classificações, né? Existe a classe gramatical e juntamente a ela existe o que? Classificações, certo? Então aqui também no substantivo não foge a essa regra. É o que nós vamos ver agora. No caso, as classificações dos substantivos são várias, certo? E aqui nós vamos iniciar por uma especificamente, que é o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Ele é responsável por nomear a generalidade dos seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, dos objetos e dos fenômenos da natureza. Ou seja, sua função é identificar o que está presente na vida e no imaginário daqueles adotados de linguagem, mas sem individualizar esses constituintes da experiência humana. Ou seja, o que a gente pode observar aí? Que o substantivo comum ele é responsável por nomear o que de forma genérica os seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, dos objetos e fenômenos da natureza. Né? A sua função é qual? Identificar o que está presente na vida e no imaginário daqueles dotados de linguagem. Mas qual é o ponto principal aí do estudo desse momento de substantivo comum? Que ele não vai individualizar os seres constituintes da experiência humana. Então nós podemos ver aqui um exemplo como zebra. Né? Observe que zebra é um substantivo comum e é por quê? Porque é um animal de uma determinada classe. Observe que está o que de maneira bem generalizada, né? Zebra. Zebra é um animal de uma determinada classe. Então nós temos aqui o que? Um substantivo comum. Neste momento nós vamos ver o que? O substantivo próprio. Vocês podem estar percebendo que neste momento nós estamos vendo o que? Um por um das classificações dessa classe gramatical, que é o substantivo. E agora o próprio. O que é esse substantivo próprio? Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, não esqueça desse detalhe, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Então aqui nós temos como exemplo Brasil, nome de país, São Paulo, né, nome de estado, e Maria, o nome de uma pessoa. Então observem que os substantivos próprios, eles são grafados, ou seja, eles são escritos com o quê? Com letra maiúscula. E eles vão o quê? Particularizar. Diferentemente do substantivo comum, que no caso comum ele faz o que? Algo generalizado. O substantivo próprio, ele já vai fazer o que? Ele vai, digamos, individualizar. Ok? Particularizar. Substantivo simples. Os simples, eles são o quê? São formados por apenas uma única palavra, por uma palavra. Exemplos, casa, carro, camiseta. Simples, formado apenas por uma única palavra. Próprio, são aqueles que vão o quê? Particularizar. Eles normalmente são o quê? Grafados com letras maiúsculas. E, no caso do substantivo comum, aquele que vai generalizar. Seguindo. Substantivo composto. Como o próprio nome já diz, composto, eles são formados por mais de uma palavra, enquanto o simples é apenas por uma, o composto é formado por duas. Nós temos como exemplo qual? Guarda-roupa, guarda-chuva, beija-flor. Observem que é um substantivo que é formado por duas palavras, ou seja, formado por dois vocábulos. Tranquilo até aqui? Vamos seguir.
Substantivo concreto, né? Os substantivos concretos designam o quê? As palavras mais reais, né? As palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Então nós temos como exemplo o quê? Menina, homem, cachorro. Veja que ele vai fazer o quê? Ele vai designar as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Aqui nós temos esses exemplos que eu coloquei, para vocês terem essa ideia que substantivo concreto é aquele que vai designar as palavras reais, concretas, pessoas, objetos, animais ou lugares. Substantivo abstrato, como o próprio nome já diz, né, essa nomeação, abstrato, são aqueles relacionados aqui a sentimentos, estados, qualidades, ações, como por exemplo, beleza, alegria, bondade. Então perceba que são ligados aqui à questão de sentimento, a questão de ação, de estado, de qualidade, como vocês podem ver logo aqui nesses exemplos. Substantivo primitivo, como o nome também já diz, quer dizer o quê? Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras, ou seja, eles não vêm de outras palavras. Como o nome diz, ele é primitivo, é o que deu origem. Como no caso aqui, exemplo, casa, folha, chuva, certo? Então, primitivo é o que? São aquelas palavras em que vai indicar o que? Que ele é a origem. Ele vai o que? Ele vai fazer com que surjam outras palavras a partir dele, mas ele próprio não deriva de nenhuma outra palavra. No caso, casa, ela não deriva de outra palavra. Então, por isso o nome é o que? Substantivo primitivo. Já no derivado ocorre o contrário, né? O que vai ocorrer o que? Algo ao contrário de substantivo primitivo. E no derivado são aqueles que as palavras derivam de outras, ou seja, elas surgiram a partir de uma outra palavra. Como por exemplo, nós temos casarão, que é uma palavra que ela é derivada de casa. Folhagem, ela é derivada da palavra folha. Chuvarada, ela é derivada da palavra chuva. Então, o que vocês puderam observar aí? Que são palavras que surgiram a partir de outras palavras barra vocábulos. Ótimo, até aqui nesse momento, vamos continuar. E substantivo coletivo, que são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, essa palavra coletivo dá essa ideia de que é o que? É o conjunto de seres. No caso aqui, a flora é um conjunto de flores. Álbum é um conjunto de fotos. Colmeia é um conjunto de abelhas. Então, eles vão passar o que? Essa ideia para nós, de algo que está ligado a conjunto de seres. Isso é o substantivo coletivo. E para finalizar, eu proponho a vocês uma atividade de revisão, né, contendo 5 questões, em que vocês vão copiar essas questões no caderno, respondê-las, tirar a foto e me enviar via WhatsApp, no momento do plantão de língua portuguesa. Então vamos lá, na primeira questão. Você vai comentar com suas palavras, com suas próprias palavras, sobre substantivo derivado. Eu coloquei aqui slide, vocês podem ter como base esse slide, mas eu gostaria que você escrevesse com suas próprias palavras, buscando na mente de vocês suas próprias palavras. Na segunda, você vai escrever um pouco sobre as classificações da classe gramatical substantivo. Então, o que eu quero que vocês façam nessa questão? Que vocês falem sobre substantivo coletivo, abstrato, concreto, simples, comum e o restante que eu expliquei nos slides. Na terceira, você vai citar 2 exemplos de substantivos compostos. Professor, pode ser o que está aqui no exemplo? Pode, mas eu queria preferencialmente que vocês buscassem outros substantivos compostos para responder essa questão. Quarta, elabore 3 orações que apareçam diversos tipos de substantivos. Em seguida, você vai grifá-los, né? Sublinhar, passar uma linha abaixo desses substantivos. E a quinta, você vai diferenciar substantivo e advérbio. Eu sempre gosto de fazer isso. Vocês vão estudando as classes gramaticais e eu vou colocando as atividades aqui, para você ir diferenciando um e outro. Então não esqueça, responda essas questões,
é uma atividade com perguntas e respostas e mandem-me pelo WhatsApp no momento do plantão. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.